Mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, sugiro que você se inscreva, porque eu sempre estou deixando aqui movimentações muito interessantes, patamares de preço relevantes e também oportunidades de trade que você pode lucrar junto comigo, tá? Então, iniciando a nossa análise de hoje, vou falar para vocês aqui o que eu tenho falado lá no meu grupo de mentoria, o grupo dos bruxos, né? E todo o acompanhamento que nós estávamos fazendo. O Bitcoin está dentro daquele padrão de lateralização que a gente vai ver e vamos ver aqui uma movimentação da Nasdaq, tá? Que a Nasdaq ela tem basicamente, né, seguido a mesma movimentação do Bitcoin e às vezes até liderando essa movimentação. Então a gente já pode esperar um determinado movimento, uma vez que a gente já vê a Nasdaq ou o S&P 500 executando determinado movimento. Vamos analisar aqui na Nasdaq porque está muito mais claro esse padrão, né? Então aqui até falei ontem na minha aula do curso, né, sobre esse padrão, que não era um padrão de bandeira que a gente estava vendo. Né? Por que não é um padrão de bandeira? Quando a gente tem uma bandeira de alta, né, aqui, algumas pessoas estavam dizendo que isso poderia ser uma bandeira de alta porque nós retraímos até 0,382. Na minha concepção, o movimento de bandeira de alta ele é um pouco diferente. Qual é a diferença do movimento de bandeira de alta? Quando você tem um movimento de bandeira de alta, você tem uma onda de impulso e aí você estabelece um topo. Depois você forma um fundo ascendente, um topo descendente, fundo descendente, topo descendente e assim sucessivamente dentro de um canal de baixa. Então, olha só como é importante que você realize um topo descendente e não um topo ascendente. Porque quando você tem um movimento de impulso, depois fundo ascendente, rompimento parcial aqui do seu topo, sem ter continuação de alta, isso aqui já forma um padrão de inversão de tendência e não de continuidade de tendência. Ao invés de formar uma bandeira de alta aqui nós formamos uma estrutura que facilita a inversão de tendência, que seria um ombro, cabeça e ombro, formando aqui uma linha de pescoço. Então foi exatamente isso que eu tinha comentado lá com os bruxos para a gente ficar atento a essa movimentação do Nasdaq, que provavelmente, né, essa movimentação de Nasdaq e do S&P 500 iria liderar um determinado movimento também no Bitcoin. E aí o que a gente viu foi simplesmente o Bitcoin também formando um padrão negativo. Então, qual que é, agora olhando para um prazo maior, né? Não só no tempo gráfico diário, vamos olhar o tempo gráfico semanal. Por que eu não estou gostando tanto dessa movimentação de preço? Se nós olharmos aqui pelo tempo gráfico semanal, a primeira coisa que a gente observa é, à medida que nós formamos essa onda de impulso aqui, o volume de venda está ascendente. Então, isso mostra que nós estamos tendo cada vez mais venda. Então, a força vendedora está no domínio, tá? Um outro aspecto relevante que a gente vê aqui é, se nós fizermos o estudo dessa onda de impulso aqui, olha só, se nós fizermos o estudo dessa onda de impulso aqui, nós vamos perceber que aquela inversão de tendência que nós tivemos no tempo gráfico diário serviu para nós formarmos um topo descendente no tempo gráfico semanal. Formando esse topo descendente no tempo gráfico semanal abaixo dessa região aqui, olha só, de 0,382, aumenta a probabilidade de nós perdermos esse fundo aqui que nós havíamos estabelecido, tendo uma continuidade do movimento de baixa. Além disso, né, se nós olharmos aqui também para o fundo anterior, né, se nós olharmos aqui para o fundo anterior, o que nós vamos perceber é que nós tivemos uma retração confluindo com o fundo anterior. Quando nós temos retrações confluindo com esses fundos anteriores, isso impede que nós criemos estruturas de inversão de tendência, porque nós estabelecemos aqui esse fundo descendente. Para que nós tivéssemos uma estrutura mais apropriada para uma inversão de tendência, nós teríamos que romper esse fundo anterior, abrindo espaço para formar um ombro direito aqui, no ombro cabeça ombro invertido, e aí sim nós poderíamos ter uma inversão de tendência mais consistente. Da forma que está, nós continuamos num cenário um pouco mais negativo, tá? Então, o que eu estou de olho agora? Qual é a movimentação de preço que eu estou esperando agora? Primeiro, nós temos o fundo do movimento estabelecido aqui em 11.530, né? 11.540,
11.484. Beleza. Esse é o fundo do movimento. Em geral, o que acontece? Como a amplitude do movimento é muito grande, em geral, nós tendemos a ter um repique quando nós chegamos aqui próximo desse fundo anterior. Por quê? Porque a força compradora ela vai ter um risco-retorno muito favorável. Aqui ela vai ter um risco, né, de perder aqui 1%, tentando ganhar aqui 6%, 7%, 8%, até mais ou menos o topo anterior. Então, para a força compradora, essa operação ela começa a ser uma operação muito boa, né? A operação de risco-retorno que se chama. Tá? Então, é esperado que a gente tenha uma continuidade baixa. E olha só, se nós olharmos pelos tempos gráficos menores, o que a gente viu aqui? Ó? A gente teve uma primeira onda de impulso perdendo essa região aqui, né, que era a linha de pescoço. Formamos aqui um padrão de consolidação. Olha como os padrões de consolidações são extremamente relevantes, né? Então, a gente formou aqui um padrão de consolidação, né? Formamos aqui um padrão de consolidação e tivemos o rompimento desse padrão de consolidação. Então, agora é normal, né, que diante de uma sobrevenda tão extrema, a gente comece a ter repiques nesse movimento. Então, agora nós estamos tendo um repique no tempo gráfico de 1 hora. Analisando pelo tempo gráfico de 4 horas, olha só, o que a gente tem? Para que a gente consiga inverter a tendência, definindo um fundo no tempo gráfico diário, nós teríamos que superar aqui essa região de 12.026. Então, nós teríamos que abrir espaço suficiente da base, formando aqui um fundo ascendente para depois invertermos a tendência. Tá? Então, no curto prazo, eu estou vendo um movimento bem bearish. No médio prazo também um movimento bearish, mas se nós nos aproximarmos aqui da região de suporte do fundo anterior, eu espero que haja um repique mais considerável da força compradora, tá? Estabelecendo aqui um topo descendente que depois pode ser o topo descendente que vai nos levar para romper esse fundo anterior. Então, toda essa movimentação que a gente teve aqui agora foi uma movimentação de scalp, né? Só quem se beneficiou com isso são pessoas que fazem trades rápidos. Pegaram aqui esse rompimento e foram realizando o lucro colocando o stop na entrada. Isso foi que eu orientei lá para os bruxos, né, para o meu grupo de mentoria. Nós pegamos aqui esse rompimento, algumas posições que estavam que estavam melhores para a gente surfar e acabamos montando ali nossas posições de short nesse rompimento aqui, tá? Então, o Bitcoin basicamente continua no mesmo padrão aqui de consolidação. Olha só, a gente tem esse padrão de consolidação aqui no tempo gráfico diário, que ele está aqui de 28 até 32.400, mais ou menos, né? E consolidação, o que é uma consolidação? Consolidação é um movimento que você tem após um movimento forte em uma certa tendência. Nesse caso, nós temos um primeiro movimento de baixa, o movimento consolida, né? Consolida, para depois tomar uma decisão, ou para ele formar aquele topo descendente do tempo gráfico semanal, ou um rompimento de consolidação para a gente ter continuidade de tendência, tá? Então, o que eu estou esperando agora é uma posição mais definitiva do Bitcoin, que também vai tender a reagir aqui na base, né? Quando nós nos aproximarmos da base, a gente vai ver uma força compradora entrando também, e aí o que a gente tem que perceber é qual a relevância dessa força compradora. Swing trades agora, não acredito que sejam uma boa para montar agora, swing trades. Na verdade, a gente montou algumas posições de scalp. Eu montei umas posições de swing trades comprado, né? Quando a gente começou a ter aquele pump ali de algumas moedas, a gente pegou esse movimento aqui em MTL, realizamos lucro aqui. A gente pegou esse movimento aqui em XTZ também, né? Fomos estopados na entrada. E a gente acabou a gente acabou pegando aqui um revés negativo nessa posição de C98, realizando aqui um pequeno prejuízo, mas ainda assim bem no lucro nas nossas operações, tá? Agora eu estou com um trade de short aberto em BLZ, né? BLZ teve o rompimento aqui dessa estrutura de inversão de tendência, formou aqui uma estrutura de pullback, olha só. A gente formou aqui um pullback nas médias de 26 períodos do tempo gráfico de 1 hora e eu espero pelo menos ter uma certa continuidade de baixa aqui, onde nessa região a gente pode começar a ter uma força compradora um pouco mais relevante entrando. Vamos ver aqui onde que está o 15 minutos
em sobrevenda. Então, exatamente, a gente pode perder essa região aqui e começar a entrar na sobrevenda do 15 minutos para começar a ter um repique no tempo gráfico de 4 horas. Só que o tempo gráfico de 4 horas ele já está bem fragilizado, né? O tempo gráfico de 4 horas mostrando aqui uma certa divergência dentro de uma região de oferta. Então, mesmo que a gente tenha um repique, acredito que a gente possa formar aqui um reteste para ter uma certa continuidade de baixa, porque o tempo gráfico de 4 horas precisa inverter a tendência para dar esse respiro à força compradora. Então montamos essa posição, estamos no leve lucro aí, já realizamos uma parte da posição e agora eu estou de olho em outras oportunidades de trade, né? Então, estava de olho aqui nesse triângulo descendente, né? Triângulos descendentes são figuras que têm maior probabilidade de romper para baixo e entram num contexto de continuidade de tendência. Então, a gente tem uma tendência de baixa bem estabelecida aqui no tempo gráfico diário, formando topos e fundos descendentes aqui para a moeda Celo, e tivemos aqui o rompimento dessa estrutura. Outras moedas também estão bem semelhantes, por exemplo, Ethereum. Ethereum também está formando esse padrão aqui. E os swing traders, o que eles vão esperar? Eles vão esperar um primeiro movimento de rompimento, depois um reteste dessa estrutura que vai vir junto com o repique do Bitcoin no fundo do retângulo, depois entrar nesse reteste aqui que vai deixar o nosso stop, o nosso risco-retorno muito favorável. Então, estou esperando esse repique em Ethereum, em Celo, para a gente montar nossas posições. Tem uma outra posição aqui também de Solana. Solana também rompeu aqui. Solana também rompeu aqui, está rompendo aqui um triângulo descendente, olha só. Então, também é uma outra posição que eu gostaria de pegar. Gostaria de pegar um reteste, né? E por que eu gostaria de pegar o reteste e não o rompimento? Porque se nós olharmos no tempo gráfico semanal, todas essas moedas estão extremamente esticadas. Então, elas vão seguir essa movimentação do Bitcoin, se o Bitcoin romper aquele padrão de consolidação. Mas como a continuidade do movimento é algo, né, que está se mostrando com um risco-retorno muito desfavorável, a gente tem que esperar o reteste. E esse reteste é o que vai melhorar a nossa relação de risco-retorno, que é a relação que vai ter entre o stop e o alvo 1 da nossa operação, beleza? Então, estou monitorando essas oportunidades de trade. Se o Bitcoin romper para baixo, definitivamente essas serão alguns padrões muito interessantes para montar posições. Lembrando que o Bitcoin ali próximo dos 25, 24 mil já seria uma região de reação da força compradora, tá? 25, 24 mil, a gente já tem aqui o semanal em sobrevenda, né? Então, aqui já seria uma região de interesse comprador. Então, nessa região aqui, eu já gostaria de estar com todas as minhas posições de shorts liquidadas ou pelo menos com o stop na entrada. Beleza? Então, pessoal, essa daqui foi a minha análise de hoje, de olho em Nasdaq, que vai ditar muito ainda o ritmo do mercado cripto, de olho nesse padrão do Bitcoin, que a gente já está há 30 dias dentro desse padrão do Bitcoin aqui, de lateralização, dentro desse range de 32.400 até 28. E quando nós rompemos esse padrão, provavelmente nós vamos ter um big movement, um movimento bem considerável e relevante, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, espero que ela tenha ajudado vocês a monitorar algumas oportunidades de trade e entender como que eu estou pensando dentro do mercado e se preparar para as próximas movimentações de preço, beleza? Aqui a 2, tamo junto, obrigado. Se você ainda não está no meu grupo do Telegram, eu sempre estou mandando muitas oportunidades de trade lá no Telegram, estou mandando o trade gratuitamente, tá? A gente mandou 4 oportunidades de trade, são 4 oportunidades de trade que bateram alvo, então você pode lucrar muito comigo. Se você já tem alguma experiência de trade, você entra lá no meu grupo gratuito, você vai pegar os sinais, executar e você vai ganhar dinheiro praticamente de graça, que eu vou estar dando esses sinais de graça para vocês, beleza? Então vou deixar o link aqui na bio, na descrição desse vídeo, entra lá no meu grupo gratuito do Telegram que você vai ver sempre muito resultado gratuitamente, beleza? Tamo junto!